Por que eu rio disso? Por que eu não rio disso? Por que isso pra mim me ofende e não ofende ele? Então tem muitas questões ali que elas vão refletir você entendendo. Porque assim, muitas vezes você se entende, muitas vezes não, você se entender é algo muito positivo para você como ser humano, né? Na sua vida. Isso vai te ajudar muito, em geral. Só que você se entender, não é tarefa fácil. Não. É muito, tem gente que passa a vida inteira e não chega nem perto disso. Então, em vez de você, às vezes, tentar se entender como um todo, você pegar o humor, ele é um fragmento seu, como se fosse um pedaço do seu DNA que contém muita informação sua. Cara, posso... Por favor. O riso, cara, você chegou a pesquisar, porque imagino que o ser humano é aquela história até do História do Mundo do Mel Brooks, né? Uhum. Tipo, desde a época da caverna, tipo, um cara caiu, alguém riu, eu acho que é do ser humano essa coisa de... Como que é a evolução do riso? Por que a gente ri? Qual é a função? Porque eu acho que tem uma função libertadora, tem uma função de você se enturmar, você se sentir parte de um grupo. O que você estudou? O que é o riso? É um campo de pesquisa muito grande, porque você pode rir de alívio, você pode rir de nervoso, você pode rir de medo, N motivos. Você pode ter um sorriso silencioso, uma gargalhada, um riso de canto de boca, um riso... Tem toda uma semiótica do riso. Mas o mais louco é que, na maioria das vezes, eu acho que 99%, ele é algo que você não controla. Você pode até tentar segurar, mas tipo... ele é quase que um reflexo, né? Exato. Ele é um... É uma resposta... Ele é uma resposta a quase que um curto-circuito no seu cérebro ali, né? É aquele negócio, conflito interpretativo. Que você não quer rir e ri. Exatamente. Tá no velório, você não pode rir. E, cara, por que eu tô rindo? Porque aí, quando você cria uma tensão de não posso rir, aí torna até mais difícil segurar o riso, né? Exato. Como eu falei, tem toda uma semiótica do riso, tem um campo de estudo que chama gelotofobia. Você inventou essa palavra agora. Não, cara. Não, é o... que é? É o estudo do riso, cara. Sério? Existe tem um isso? estudo do riso, cara. Que vem de o termo humorista, por exemplo, ele começou a ser usado para quem faz alguém rir só século XVIII, XIX. É uma coisa muito recente. Mas ele surgiu, por exemplo, só um parêntese aqui, então, de curiosidades da comédia. Ele surgiu... A palavra humor, ela vem do latim humorem, que significa líquido. Líquido. E por quê? Porque eram humores que a gente tem no corpo. Eram 4 líquidos. Era sangue, fleuma, bilis negra, bilis amarela. Então, o equilíbrio desses humores, você tinha que estar com ele equilibrado para estar saudável. Isso aí em século IV a.C., lá na Grécia. Um pouco tempo depois, só lá no século II depois de Cristo, começaram a associar isso com um estado emocional. Por exemplo, se você está muito melancólico, é porque você está com muita bilis negra no seu corpo. Se você está muito comportamento irritadiço, você está com mais sangue no seu corpo. O termo enfesado. O termo enfesado vem de você. Você tá com muitas fezes presas, então você fica mais nervoso. Exatamente. Não, eu já ouvi falar que é isso. Isso eu não pesquisei, eu também ouvi. Eu já ouvi falar que é isso. Sim. O Lene humor tá é sempre isso. enfesado. Não é? Mais ou menos. Mas você não fica enfesado. Porque ele tem problema. Eu tô falando isso porque ele tem um problema no... Você não chega a ficar enfesado. Não. Na verdade, é o meu contrário. Desinfesa. Desinfesa vai demais. Rápido, né? Exato. Inclusive, esse início aí dele ser Então, equilíbrio vem daí desses a palavra... líquidos, o Hipócrates, que é o pai da medicina, era adepto disso. Então essa palavra surgiu há muito tempo. Só lá quando ela começou a ter uma relação com alguém que faz rir, teve uma peça, 1598, chamada Every Man Out of His Humor, né? Todos os homens fora do seu humor. Aonde você tinha, aí você olha curioso, a pessoa que estava com humor em desequilíbrio, a pessoa que ela agia de forma não convencional. Ela quebrava regras. Ela estava humorista, porque ela está com os seus humores em desequilíbrio. Humorista então, era uma... O humorist era o cara que está com os humores desbalanceados. Entendi. Então ele agia de forma não convencional, Fora quebrava regras, fora do padrão. E nessa peça, o sujeito que fazia alguém rir imitando ele era o Man of Humor, o homem do humor. Então não era exatamente era alguém interpretando ele. Aí foi o começo da associação do humorista com quem faz rir. E aí só depois lá no século 18, 19, que começou-se realmente a humorista é quem faz rir. A pessoa que faz rir é o humorista. Então você vê quanto tempo levou para ela ser associada a alguém que faz riso. A comédia,
ela surge também, a gente falou da gelotofobia, porque quem fazia o sujeito rir, a comédia institucionalizada... Estão me zoando aqui, falou que o Vilela ria antes de inventarem um termo, que os caras ficam falando que eu sou velho. A comédia institucionalizada, ela surge ali na Grécia, se eu não me engano também 486 a.C. O que você chama de institucionalizada? Institucionalizada, porque até então, se você falar a comédia surge aqui, não, porque já tinham situações de riso, você já tinha... Tinha a figura do bobo da corte? Não, né? O bobo da corte vem depois. O bobo da corte vem depois, mas você já tinha... Você tinha o quê? Se alguém fala, mas no Egito você já tinha pessoas que o faraó tinha lá pra alegrar ele. Tinha? Tinha. Tem uma pesquisa sobre anões. Tá brincando? Que fazia umas graças. Tem artigo que os faraós gostavam de ter anões. Fazia alguns exercícios, malabarismo. Que ele achava engraçado. Anão, é mesmo? Então tinha alguns anões já no Egito. Não era uma figura institucionalizada, porque não é que ele era o bobo da corte. Não é que ele morreu, precisa vir um anão substituir ele. Não, ele morreu. Entendi. Acabou, você pode arrumar outro. Tinha anões, tinha acrobata, tinha pessoas que divertiam, mas você não tinha uma figura institucionalizada. Isso aí surge só depois. A institucionalização vem ali na Grécia, quando você tinha o festival das Dionísicas, que era um festival onde se celebrava, tinha comida, bebida do deus Dionísio, tinha concursos de teatro com peças de drama, e em 486 a.C., a comédia entrou ali também. Então, a partir desse momento, você tem a comédia institucionalizada. Que era falando peças de humor aonde se entendia que você podia, inclusive, criticar os deuses. É mesmo? Eles acreditavam. Então, ou seja, porque entendiam que o que está acontecendo ali, o sujeito não está falando aquilo porque ele acredita naquilo. Entendia-se que aquilo é um espaço de transgressão simbólica, não real. E aí você pega e fala, pelo amor de Deus, o sujeito mais de 2000 anos atrás, as pessoas andavam a pé ou a cavalo, elas tinham discernimento cognitivo de entender que aquela performance no palco é uma transgressão simbólica. E aí a gente vem para hoje, 2026, o ser humano consegue voar, mas a porra do raciocínio anda a cavalo. O cara olha um sujeito vestido de palhaço em cima de um palco e acha que aquilo é o que ele quer fazer na vida. Mas por que esse tipo de cobrança não tem com outras artes? Não tem na música, não tem na pintura, não tem na escultura? Não, eu até acho, né, que deve ter. Eu não vou dizer que não tem. Eu acho que deve ter gente que, mas isso aí não se faz, essa pintura... Não, mas é diferente, a perseguição é diferente. Não. Esse pintor repercussão... tem que ser preso, olha só, o cara pintou uma mulher pelada. Realmente, aqui no Brasil a gente nunca... Eu não me recordo de... Mas em música, você pega a época de ditadura... Porque eu acho que talvez chame mais atenção, né? Eu não investiguei tanto pra ver se... Mas olhando uma repercussão superficial, de fato, a comédia, talvez pelo seu alcance, acaba sofrendo muito com isso, né? E aí você pega o sujeito que fazia rir nessa época, era o Comoedos, que vem de Comoidos, que era um desfile, uma procissão para o Comos. E aí você tinha também a figura chamavam também de gelotopoios, que é o fazedor de riso. Então, e daí vem o termo da gelotofobia, vem lá da Grécia. Então, foi por isso que eu puxei. Então, cara, eu tô fazendo uma pesquisa muito extensa, onde tem uma parte histórica, meio que de arqueologia do riso, uma parte de psicologia, uma parte de sociologia científica e até terminar com uma teoria que é uma proposta autoral minha. Como eu te falei, eu acho que... Por que eu fiz isso? Eu acho que tudo que eu tenho hoje, cara, eu conquistei por causa do humor. Então eu sou muito grato ao humor. Ele me deu não só hoje eu me sustentar meus pais, eu ter uma boa condição, mas até além disso, a maneira, os amigos que eu fiz na comédia, as pessoas que eu conheci. Se encontrar na vida tudo, também, cara, achar alguma coisa que te dê propósito. Exatamente. Então assim, eu sou extremamente grato a tudo que o humor fez por mim na minha vida. E ele tá sendo mal julgado, cara. Porque um julgamento como esse, que aconteceu comigo, o humor está sendo mal julgado. Ele não está sendo compreendido. E eu acho que aí cabe também uma reflexão que quando você precisa explicar uma piada, o problema pode estar na piada. Quando você precisa explicar o humor, o problema está na sociedade. Porque não estamos falando de uma piada, cara. Estamos falando de tem gente que não está entendendo o que é humor, o conceito de humor. E ele está sendo muito mal julgado.
e eu acho que precisa aprofundar esse debate. Então ali eu acho que, cara, vai trazer muito frescor para esse debate da comédia, que é esse, mas o cara tá no palco, não, mas tem gente que se ofende, mas essa piada... Eu acho que o debate fica muito no lugar comum. Vamos falar duas coisas. Eu quero que você explique direitinho todo esse processo que aconteceu contigo, mas eu vou ressaltar também que eu entendo porque que o pessoal tem tanto medo do humor da comédia, porque ele tem um poder absurdo. Um político, um líder ser ridicularizado, uma coisa é você fazer um discurso, fazer uma crítica, outra coisa é um apelido, uma piada, uma caricatura, pegar, esse cara vai ficar marcado pro resto da vida com aquilo, ele perde toda a moral. Tanto que a galera morre de medo, tipo... O Haddad, por exemplo, grudou nele o negócio de taxar, dessas coisas, é muito pior do que qualquer articulista ou economista fazer uma crítica séria, porque virou isso. Lembra do Rubinho Barrichello? Grudou nele alguma coisa, algum meme, alguma coisa. Cara, isso é poderosíssimo. Tem muito mais poder do que críticas e críticas. Então o pessoal morre de medo do humor, né? Tem muito essa discussão. Eu pesquisei muito a respeito disso também. Se humor provoca mudança social. E aí? O que você acha? Pra gente Eu acho que sim. Você acha que sim? Sim, uma charge, ele pode dar um gatilho, uma caricatura. Fazer um cara sempre com a roupa de presidiário, ou um cara que tem um nariz grande porque ele mente, não sei o que, aquilo vira um símbolo e esse cara vai ficar marcado com aquilo e ele não ganha a próxima eleição. Mudou alguma coisa. Dando um exemplo bem básico. Sim. Tem argumentos para ambos os lados. Tem gente que defende que sim, o humor pode provocar mudança social, e tem gente que fala, não, o humor não vai provocar uma mudança social. Ele pode aliviar uma tensão, ele pode fazer mais... O humor tá à frente ou ele é um reflexo do que já está estabelecido? Então, aí é que tá. Porque pra mim, é isso. O humor, se alguém falar, mas não pode se confundir liberdade de expressão com liberdade de opressão e não sei o que. Cara, pra mim é o seguinte, o humor, ele não desenha a sociedade. Ele reflete. Tanto que... Se a gente começar a fazer piada... Assim, o humor, esse comediante está 10 anos à frente do seu tempo. Ninguém vai no show dele, então. Porque ele não tá falando dos problemas, não tem comunicação com... Exato. Não é? Exatamente. Se a gente começar a fazer piada, vamos combinar. A gente é comediante, junto uns outros, a gente fala, é o seguinte, todo mundo agora começa a fazer piada que, japonês é porco, é sujo. Não recolhe lixo, espalha as coisas na rua. Todo mundo fazendo piada sobre isso, tá bom? Alguém vai achar que daqui 10 anos o Japão vai virar um lugar sujo? Não. Impossível. A gente vai começar a fazer piada que todo japonês é sujo? Não vai rolar, porque não reflete a realidade. O que vai acontecer? Você vai contar uma piada, ninguém vai rir. Se você... Não, vou insistir, vai contar a segunda, ninguém vai rir. Ou seu show vai ser uma porcaria e você vai abandonar a piada. A verdade é essa. O pessoal não entende que é assim que funciona. A verdade tentativa e erro. Quantas piadas você abandona porque simplesmente a galera não ri? A gente é refém da risada, né? Se você contar uma piada sobre o japonês ser mal educado, cara, você vai jogar essa piada no lixo, ela não vai funcionar e acabou. Agora, se o japonês... A não ser que você esteja falando com ironia e querendo dizer o contrário do que você está falando. Sim, exato. Mas esse é um ponto. E aí cabem argumentos... Por exemplo, você pega um dos argumentos fortes sobre a incapacidade do humor de ter esse poder é a União Soviética. Tem milhões de piadas sobre o comunismo, piadas muito boas. Tem uma que dá pra estabelecer o comunismo no deserto? Até dá, mas daqui a um tempo vai ter que começar a importar areia. Sei. Cara, tem muita piada boa. Muita piada boa. Boa essa piada. E as piadas não provocaram mudança. Pelo contrário, até quando, se você pegar assim no... Não tem aquela que o cara fala assim, eu acho que o mundo tinha que ser socialista e tal, e, por exemplo, todo mundo tem 3 cavalos, tem que dividir os cavalos. Eu sou contra isso daí, por que eu vou dar meu cavalo, não sei o quê? Porque se for assim, também vão fazer com cabra. Não, cabra eu não quero, por quê? Porque eu tenho cabra. Cavalo eu não tenho, então tudo bem. Aí o seu cavalo você divide, agora cabra não, eu tenho cabra. Não, tem uma frase até que falam que quando acabou o comunismo, tudo melhorou, menos as piadas. As piadas pioraram muito, cara. Essa frase não é minha, essa frase tá no livro. E de fato, porque tinha mais tensão. Tinha opressão. Tinha mais tensão. Então, realmente, eu acho que as piadas vão ser melhores. Se você pegar uma sociedade onde tudo é permissivo e uma outra onde nada pode, essa é muito melhor pra fazer humor.
Muito melhor. Imagina uma sociedade também que pode tudo, que tudo é liberado também. É muito difícil fazer humor. É mais difícil. Todo mundo é feliz, tudo dá certo. Ah, não, não. E por mais que seja também descontrole total, é mais difícil. Tipo assim, você fez um tema aqui, um tema obviamente sensível, estupro. Você fez uma piada sobre estupro. Pô, mas todo dia tem 90% da população sendo abusada. Pô, essa piada não é nada. Nada perto da realidade. Nada. A tensão que ela provoca é zero. Zero. Seja num lugar muito bom ou num lugar de completo descontrole e caos, a piada, você tem menos material pra fazer piada do que numa sociedade onde, não, isso não pode, isso aqui não pode, que é o caso da União Soviética. E aí, uma dos argumentos é, pô, se a piada... Aí você tem a linha que fala, não, a piada ajuda. A piada ajuda. Ajuda o quê? A provocar uma mudança. Tem um sujeito que ele... Acho que é Popovich o nome dele. Ele criou algo chamado leftivism, que é um ativismo do riso, aonde ele procurava justamente cutucar figuras políticas de uma maneira cômica. Tá. Em uma das ocasiões, ele colocou, acho que um barril na praça e o pessoal tinha um porrete para... Ele dava um porrete para você bater na foto do presidente lá. E aí dava uma moeda para quem fosse lá fazer isso. A polícia chega, cara, e agora? Não pode fazer isso, não pode. Aí terminaram prendendo o barril. Que é pra parar com isso. E aí você meio passa uma cena de ridículo. Sim. É isso. Então essa era a ideia dele, que é muito legal, muito interessante. E ele é um dos caras que defende que, o humor pode provocar uma mudança social. Muita gente que fala que não, fala isso. Pô, se o humor provocasse algo, você teria... Na época da União Soviética, teria acontecido alguma coisa. E ele não provocou nada. Entendi. Né? A União Soviética, quando cai, Entendi ela não cai por causa da piada. É muito difícil. Ela cai por questões muito mais fortes, econômicas, sociais. É uma parte, né? A piada, ela é isso aí, ela é o termômetro. Né? Por isso que eu falo, você querer... A piada, ela desenha a sociedade, ela não reflete. Você querer proibir piada sob a alegação de tornar o meio um lugar melhor, é o mesmo que você olhar um termômetro, ele mostra que você tá com febre, e aí pra curar a enfermidade, tu vai lá e quebra o termômetro. Pronto. Agora resolvi a febre. Não, você continua com febre. Você só não tem mais algo indicando que você tá com febre. Mas o teu corpo continua com todos os sintomas, cara. A piada é isso. Ela vai refletir. Ela não vai construir a sociedade.